Quem é que voltou de férias? E aí eu peço para vocês capricharem agora no nosso Pix. folhademocrata@gmail.com, conta de Xanda Fontes, Alessandra Fontes, para a gente poder fechar aqui as nossas metas, pagar os nossos trabalhadores e manter a organização que eu falei no começo da live para vocês. A gente precisa se organizar, a gente precisa estar pronto para esses ataques. Não é para ninguém ficar, ai meu Deus do céu, chega. É fazer, é emparedar e é acionar a polícia e a justiça quando acontecer esse tipo de coisa. Chega. Quem é que voltou de férias para denunciar a farsa? Reinaldo Azevedo está de volta, escreveu 3 textos a respeito do Pix. Vamos entender lá no UOL para a gente poder ficar por dentro de tudo, não esquecendo Ping em Pix aqui para a gente poder fazer bem o nosso trabalho. E vamos seguindo aqui, lendo o Reinaldão lá no UOL. A farsa do Pix em ação, justificadores e justificadoras da lógica do estupro. Vamos ver juntos aqui. Estou de volta nesta segunda, às 13 da tarde. Recomeço o Olha Aqui neste UOL. Às 18 retoma o programa O É da Coisa, da Band News e da Band News FM e da Band News TV. Vamos bagunçar um pouquinho o coreto do reacionarismo, dos extremistas de centro e, por suposto, dos de direita. Não vai bater no extremismo de esquerda, Reinaldo? Tivesse ele relevância no debate, pudesse alterar, por exemplo, o destino das votações no Congresso, ou colaborasse para fazer os preços dos mercados, certamente teria aqui o destaque merecido. Enquanto for apenas um fantasma brandido por reacionários para justificar as suas próprias iniquidades, assim será tratado como um fator superestimado da luta política a conferir verossimilhanças e hipocrisias da reação. Por uma questão de rigor intelectual, note-se, isso não implica que a extrema esquerda esteja sempre errada. Inafastável é a evidência de que a extrema-direita nunca está certa, mas isso fica para outra hora. Sigamos. O objetivo desse texto é a mentira que os bolsonaristas inventaram sobre o Pix e o tratamento dispensado ao caso por certo tipo de jornalismo, ou que nome tenha, e por certo colunismo, que se mostra apocalíptico quando se trata de atacar o governo petista, mas integrado ao revisionismo absolutório dos crimes cometidos por Jair Bolsonaro e sua turma. Cuidado! Parte da imprensa resolveu adotar, no domínio da política, a estrutura de pensamento e a lógica que condescendem com estupradores e que punem moralmente as pessoas abusadas pelo crime de que são vítimas. Pois é, este é o país em que vieram à luz 2 PECs pró-abuso. Uma prevê a pena de prisão para a mulher violada superior àquele que seria submetido ao violador, se preso e condenado. A outra, na prática, legaliza o abuso contra menores de idade, mas não em qualquer caso, apenas se a criança engravidar. É a terra devastada, este é o país, em suma, em que um deputado chegou a afirmar que não abusaria de uma colega porque ela não seria merecedora de tal dádiva. Ele se tornou presidente da República sem responder pelo crime de apologia ao abuso. A cadela do fascismo está sempre no cio. Vamos lá, gente. Pinga em Pix aqui para a gente manter o nosso trabalho. Tomou muito sol na testa, Reinaldo? Esqueceu de usar boné e o cérebro derreteu? Não. Um juízo, qualquer um, pode ser submetido à sua essência estrutural. Independentemente dos protagonistas e antagonistas da narrativa, a palavra que aqui é empregada em seu sentido denotativo, não como sinônimo ou de mera versão, geralmente falsa, a exemplo do que fazem os fascistoides. O caso: bolsonaristas, notadamente o deputado Nicolas Ferreira, como sabem, falsificaram o sentido e o propósito de uma norma da Receita Federal sobre o Pix e espalharam a mentira de que o governo usaria essa modalidade de pagamento para quebrar o sigilo bancário dos usuários e implementar uma taxação do serviço. A farsa pegou nas 2 primeiras semanas de janeiro.
houve uma queda de 15,3% das transações bancárias desse tipo. Entre dezembro e 16 de janeiro, diga-se, o UOL confere e desmentiu nada menos do que 19 notícias falsas. 19, gente. Dá para combater isso aqui. 19 notícias falsas de economia que se espalharam nas redes. É claro que não se mente de graça, há sempre uma razão. Os que usam as fake news como instrumentos no debate público estão em busca de benefícios econômicos ou políticos, ou ambos os benefícios. Vamos lá, gente, vamos contribuir aqui com o nosso canal, trazer aí todas as contribuições que a gente puder para a gente fazer bem aqui o nosso trabalho, meus queridos e minhas queridas. Preciso de 150 pilas de contribuição desse público maravilhoso que nos acompanha e nos prestigia nas manhãs aqui na Folha Democrata, meus caros. Para o espanto da decência, mais o governo apanhou dos setores importantes da imprensa, incluindo alguns analistas, do que a canalha. Houve quem elogiasse, acreditem, a esperteza do tal Nicolas. Eu falo para vocês, eu vi gente da esquerda radical dizendo que o governo acertou ao recuar. Eu fiquei embasbacado. Os maiores críticos ao governo Lula estavam elogiando uma medida que ajuda o Nicolas. Esse rapaz operoso estaria, segundo essa versão, apelando a expedientes que seriam próprios da política. Pouco importa se o que espalhou era mentira, era verdade ou mentira. Os teóricos do bolsonarismo moderado decidiram naturalizar a esbórnia. No caso de fazerem alguma reprimenda, prestem atenção. A delinquentes, esta sempre vem acompanhada de um ataque feroz à esquerda. Assim, o bolsonarismo até pode não prestar, mas a culpa será sempre dos petistas. Brotou uma impressionante caudal de textos e comentários, não a pedir a punição dos criminosos da mentira, embora dissessem que aquilo era coisa feia, claro, mas a especular sobre a razão da mentira ter prosperado, um raciocínio mazelento, constituído de valores escabrosos, só pode levar a uma conclusão repugnante. E ela veio. Ora, se colou, então é porque o governo já estava com problema. Tivesse a boa reputação e fizesse as coisas direito, a patranha de Nicolas e de sua curriola não teria vicejado. É um espanto, um despropósito e é uma vergonha. Se há problemas no governo, e há que sejam apontados, todos nós, felizmente, somos absolutamente livres para fazê-lo. Liberdade, observe-se, que só foi preservada porque os golpistas das fake news perderam aquela batalha. Inverter o ônus da responsabilidade ou da culpa, num caso assim, é evidência de que também a imprensa foi atingida pela corrosão dos valores que hoje vulnera as democracias mundo afora. Nauseantes, insisto, trato aqui de um modo de pensar, da estrutura de um juízo de valor, de sua ossadura. Assim pensam aqueles que sustentam que, de algum modo, a culpada pelo estupro é a vítima. Estava de minissaia, bebeu demais, foi aonde não devia. Nessa perspectiva, o abusador, a exemplo dos mentirosos do Pix, é apenas um caçador de oportunidades. Se a mulher não der mole, sustenta o postulado sórdido. O ataque não acontece, da mesma sorte, apontam o jornalismo e o colunismo borbulhosos. Se o governo Lula não fosse, como dizem, incompetente, a falcatrua do Pix não teria se expandido. Não me espanta, por óbvio, e tratarei do tema em outros textos a este relacionados, que a insídia tenha se espalhado nas redes. Especialmente nauseante é o fato de que a imprensa profissional, que deveria ser um dos radares da democracia liberal ao menos, se prestar a um papel que, tudo bem pensado, a reduz à condição subalterna das redes. De fato, a colonização do ambiente virtual pela extrema-direita chegou à imprensa profissional de que falo. Os pensadores da pós-democracia ganharam um assento como teleologistas de um novo alvorecer das terras reacionárias. Se o povo quer linchar, fazer o quê? E aqueles e aquelas que,
não sendo porta-vozes dessa alvorada do terror, deixam-se intimidar por ela e, de súbito, lá estão eles e elas a endossar a metafísica do estupro. Se o fazem por política, por que agiram de outro modo em outros campos de experiência? Na raiz dessa descida da imprensa aos infernos está a questão eleitoral e a inexistência de até agora de um extremista de centro em condições de vencer Lula em 2026. Dá-se, desse modo, a aliança objetiva entre esse centrismo afascistado e os fascistoides eles próprios. Atentem, a propósito, para um novo vetor da depredação da política, o pesquisismo especulativo. É pesquisismo mesmo, porque assim, nunca vi tanta pesquisa encomendada para sabotar o Lula, meus caros e minhas caras. Vamos lá, meus queridos e minhas queridas, para a gente poder fazer bem aqui o nosso trabalho. Cadê os nossos piques, gente? Faltam aí 150 pilas. Estamos trazendo aí o grande Reinaldão, volta triunfante aí ao colunismo, para a gente poder seguir aqui e fazer bem o nosso trabalho, meus queridos. O pesquisismo especulativo. Vamos entender mais um pouco aqui. Sim, o assunto não se esgota aqui. Eu voltei, diz o Reinaldo. Ele escreveu mais outros 2 textos que eu vou ler aqui para vocês. E vamos lá. Farsa do Pix 2, extremismo de centro e cavaleiro sem nome que vem da poeira. Vamos entender aqui direitinho, lá na coluna do Reinaldo Azevedo. Escrevi um primeiro texto sobre a farsa do Pix, em que tratei de justificadores e justificadoras da lógica do abuso. Demonstrei que, em relação ao governo Lula, e em matéria que diga respeito à política e ao confronto entre progressistas e reacionários, amplos setores da imprensa, com destaque para os colunistas e colunistas, não existam em justificar o crime, em passar a mão na cabeça de delinquentes e, diante do mal feito evidente, constatar a vítima também não é inocente. Parece haver uma competição entre os lacradores da reação para saber quem leva a medalha da aberração. Nesse primeiro texto, apelei a uma expressão que criei há bastante tempo e pretendo retomar aqui, o extremismo de centro, com variações dentro da margem de erro. A avaliação do governo aferida por institutos de pesquisa se divide em 3 terços. Um aprova, o outro reprova e o outro acha mais ou menos. Ainda assim, nas simulações para 26, Lula venceria todos os, por hora, possíveis adversários. E também bateria no oponente impossível, Jair Messias Bolsonaro. Este não será candidato. O seu destino é uma inelegibilidade que vai muito além de 2030, com direito a uma cela de cadeia em que se respeitam os direitos humanos, depois de condenado em ações penais. É evidente que o governo Lula está muito longe do desastre anunciado por seus adversários profissionais, os políticos de oposição e pelos porta-vozes ou de interesses contrariados ou das aspirações que, dado o atual arranjo do poder, não se realizarão na dimensão pretendida. Em muitos aspectos, especialmente aqueles que eu chamo dos mercados, o governo de Bolsonaro era um parque de diversões. Paulo Guedes se entendia com os donos do dinheiro e o golpista-chefe podia brincar à vontade com seu trem no seu trem fantasma. A evidente deteriorização democrática do período não preocupava a rapaziada, tanto é assim que Bolsonaro seguiu, sendo preferido da turma. Seria um novo 2026 se disputasse. Esses bravos também têm uma queda irresistível por Pablo Marçal. O que eu tenho a lhes dizer, que sigam o conselho do ET Bilu, busquem conhecimento. Ocorre que essa gente domina o chamado jornalismo econômico, expressão que me parece imprópria, não há pluralidade, nem pontos de vista, nem interesses setoriais. Um exemplo banal, quando o BC anuncia um choque de juros, os economistas que trabalham para a indústria ou os acadêmicos não são ouvidos com o mesmo interesse, dispensado aos porta-vozes dos mercados. Quando ouvidos, aquilo que deveria ser uma cobertura jornalística se comporta como a expressão de um lobby. Polarização, o mau humor nessa área, com opinadores a anunciar o apocalipse por dia, contaminou também a cobertura política. Embalados pela tese picareta da polarização, afinal, o governo centrista de Lula não é o polo oposto à extrema-direita bolsonarista. Criou-se no jornalismo político a ânsia de uma era pós-Lula e pós-Bolsonaro, como se essas duas personagens tivessem sequestrado o destino do país e os políticos.
Ainda que eu considere que o lugar de Bolsonaro é a cadeia, e é ele, por enquanto, a ditar os rumos da direita no país, à medida que lidera, com a habilidade requerida para ser referência dessa gente, a extrema-direita. Lula, por seu turno, não obteve a condução do campo progressista na base do chicote. Aliás, nessa seara ideológica, ele não se poupou de vários sacrifícios. A tentativa de destruí-lo resultou, por exemplo, numa prisão de 580 dias, em razão de uma condenação sem provas, decidida por um juiz incompetente e suspeito. Há uma espécie de frenesi e algumas pesquisas malandras fazem um esforço danado, torturando os números para que confessem a tese pós-polarização, para que se declare, então, um basta. O Brasil teria nessa perspectiva de virar a página do lulismo e do bolsonarismo. Mas você quer ficar preso no dia da marmota, Reinaldo? Eu apelo a instrumentos de leitura política, não a feitiçarias e esse papo furado de eras. Existe uma direita não golpista no Brasil, como costumava haver nas democracias. Goste dela ou não, a mim me basta que reconheça as regras do jogo, que atue dentro da esfera legal e que vença ou seja vencida no voto. E há uma extrema-direita fascistóide criminosa, justamente a cadela sempre no cio do fascismo, como escreveu Brecht. Eu entendo que o seu lugar é a cadeia. Que loucura, o Brecht agora é a referência do Reinaldo. É isso aí. Jornalistas, colunistas e a imprensa como todo que façam o que lhes parecer melhor. Obviamente eu não estou a propor uma disciplina de leituras e das percepções. Até compreendo que muitos sonhem com cavaleiro centrista ainda sem nome, que vem das névoas do desejo ou vai se revelando na poeira, como num filme de Sérgio Leone com trilha do Ennio Morricone. Se os extremistas de centro começam a naturalizar o crime, no entanto, como aconteceu no caso das mentiras sobre o Pix, e passam a atacar a vítima, então é preciso convir. Não sonham exatamente com um candidato centrista, não é mesmo? Para derrotar Lula e o PT, mostram dispostos a condescender também com fascistoides, a exemplo da turma dos mercados, meus caros e minhas caras. Vamos lá para a gente poder seguir aqui e fazer bem o trabalho. Tá parado o chat, hein, gente? Deixa eu ver aqui mais alguns comentários de vocês. Vamos lá, gente. Faltam 150 no Pix. Faltam 150 no Pix. Vamos contribuir, meus caros. Está todo mundo quietinho. Aí vocês estão ouvindo aí a palavra do Reinaldo Azevedo. Trata-se de um acanalhamento do jornalismo político, como ainda não vi não vi depois da redemocratização. Isso sim lembra aquela imprensa que apoiou, deu suporte ao golpe de 64, sob pretexto, é claro, de preservar a democracia. Mas isso até o AI-5 trazia em seu preâmbulo. O Reinaldo não escreveu só 2 textos, ele escreveu um terceiro. E aí ele traz aqui, muito importante. A farsa do Pix 3. Dias perigosos por aqui e além fronteiras. Vai falar do Trump, claro. O jogo se aclara. Olha aí, a República Bananânia dos Estados Unidos. É isso aí, Maria. Obrigado, querida. Nos 2 primeiros textos em que tratei da farsa do Pix, evidencio que vivemos dias bastante perigosos também nos terrenos da moral e da ética. Se o que nos aguarda é o caos, bem, isso eu não sei. Não me foi dado o dom da adivinhação. É inegável que autoritários e fascistados explícitos se movem com desenvoltura nas redes e as dominam. Deixa eu ver aqui um comentário de vocês. Por que estão desmonetizados? Paulo, eu acho que foi um ataque aqui ao canal e infelizmente a gente está nessa situação, mas a gente está aceitando a contribuição de vocês no Pix. A gente precisa muito da contribuição no Pix, gente, porque por mais que a gente suba vídeos, a gente não está ganhando 1 centavo por eles. Então é preciso lembrar sempre essa comunidade que agora nós estamos dependendo de vocês, tá, meus caros? É muito importante para a gente fazer aqui bem o nosso trabalho e para a gente seguir aqui fazendo todas as questões, gente. Vamos lá, ajudem, é tudo muito necessário. Agradecer muito a audiência de vocês, está sendo excelente aqui na live, mas a gente precisa da ajuda de vocês, a gente está sob ataque. É por isso que eu venho alertando vocês, ou a gente se organiza, ou nós teremos problemas, gente. O que é relativamente novo, insisto,
é a acolhida recente que essa gente encontra na imprensa profissional, não apenas no Brasil, mas notadamente aqui. Alguns analistas de esquerda podem contestar a afirmação e sustentar que a tal imprensa sempre oscilou num orbital. O Pix é folhademocrata@gmail.com, tá na mensagem que está na tela. Sempre oscilou num orbital entre o conservador e o reacionário, reservado à cultura, quando muito, alguns rasgos da contestação ao status quo. A crítica é pertinente, ela com efeito apoiou, por exemplo, quase unanimemente, o golpe dito saneador de 64. Mas também é verdade que, dos estertores da ditadura militar, a essa data, abraçou os cânones da democracia liberal. Vamos lá, gente. O Pix, estou mandando aqui para vocês, meus caros. Pix é folhademocrata@gmail.com. Tem uma mensagem que eu estou circulando aí no chat, falando quanto falta. Falta 150, a partir de 20 pilas, vocês ganham livros em PDF. Ajudem, é muito importante na conta da Alessandra Fontes. Tá tudo certo. Mandem as ajudas lá, que a gente depende disso para sobreviver aqui no canal. Cânones da democracia liberal. A crítica é pertinente, ela com efeito apoiou, por exemplo, quase unanimemente o golpe dito saneador de 64, mas também é verdade que nos estertores da ditadura militar, a esta data, abraçou os cânones da democracia liberal. As redes. Ocorre que o Brasil existe no mundo e os tempos andam iliberais. Já se produziram livros à mancheia sobre as razões da guinada reacionária. Não faz tempo ainda se especulava se as redes sociais, que são o serviço visível das Big Techs, tinham ou não um papel central nesse movimento. Depois que Mark Zuckerberg resolveu ser a segunda voz de Elon Musk, não há mais espaço nem para dúvida razoável. A conversão estrepitosa e até desajeitada do dono da Meta ao governo Trump, oferecendo-se para ser o seu estafeta, é um vexame inédito, além de reforçar uma ameaça civilizatória. A genuflexão barulhenta, no entanto, tem um aspecto positivo, torna o jogo mais claro, essa gente diz o que pretende e que tipo de sociedade quer construir. Ninguém mais pode alegar ignorância. Foi para o ralo, por exemplo, a tese da autorregulação das Big Techs como alternativa a uma decisão do Estado democrático. Os potentados deixam claro, o negócio deles é o vale tudo, a moda Dana White, conselheiro da Meta e do Trump, sobre qualquer assunto. Com aparência bem pouco viril, destaques, Zuck disse no podcast do Reaça Joe Rogan que o mundo precisa de mais energia masculina. Guerra Rússia-Ucrânia, massacres na faixa de Gaza, no Líbano e no Iêmen. As rotas do terror na África subsaariana não bastam os corpos empilhados. O cara sente falta do suor e do chulé, da impostura dos misturados ao sangue dos inocentes. Foi além, evocando seu aprendizado do MMA e do jiu-jitsu, disse gostar da sensação que ele próprio pode matar uma pessoa. Olha aí, Luiz Carlos Marins! Muito obrigado, meu caro, pelos 10 pilas aí de Pix. Que coisa bacana. Faltam 140, gente. Vamos lá, turma, para a gente poder seguir aqui e fazer aqui bem o nosso trabalho. Deixa eu tirar uma transfóbica aqui do chat. Tchau, filha. Vai ficar quietinha aí, vai ficar calada, tá? É isso que vocês merecem. Um cala-boca geral para os absurdos que vocês falam. Não tem pinta de que enfrente uma barata sem a ajuda dos seus seguranças. Deixa eu tirar aí mais alguns outros comentários. Vamos lá, gente. Não tem pinta de que enfrente uma barata sem a ajuda dos seus seguranças. Suas redes, não obstante, já mataram crianças, razão porque ele se desculpou em janeiro do ano passado com os pais de jovens mortos em pleno Congresso americano. Tudo indica estar arrependido de ter simulado alguma decência. Retomando o fio, evoco a questão das redes e das Big Techs, reitero que para caracterizar os dias que chamei de perigosos, vejam a pancada que foi submetido o Supremo Tribunal Federal nos mesmos setores da imprensa que flertam com estupradores estruturais, porque o tribunal ousou deixar claro, apelando à metáfora aqui exposta, que o MMA político e ideológico promovido por esses gigantes é incompatível com a Constituição. Dana White, Elon Musk e agora Zuckerberg são os nossos guias. O X e a Meta estão a evidenciar
que o artigo 19 do Marco Civil da Internet é uma corda do pescoço dos direitos fundamentais. Esse trecho aqui eu discordo do Reinaldo, tá? Não é o Marco Civil que tem que ser mudado. Minha opinião, o Reinaldo discorda. Quando podemos queimar a nossa institucionalidade para que o chefão da Meta e os seus parças compensem a sua carência de energia masculina? É evidente que tudo isso constitui uma camada de glacê intragável, fantasiada de guerra cultural, a recobrir os embates que são natureza econômica. O Donald Trump toma posse nesta segunda e ninguém tem o direito de duvidar daquilo que ele próprio anuncia como desiderato do seu governo. O movimento MAGA, Make America Great Again, pressupõe que países que abram mão da sua soberania, e isso é dito sem nenhum constrangimento mesmo, tá? Em benefício dos interesses dos Estados Unidos, em vez de diplomacia, ameaças. Zuckerberg, aliás, até de modo um tanto abobado, escancarou esse novo tempo. Naquele pronunciamento em que anunciou, na prática, a liberação dos discursos de ódio, ele afirmou o seguinte: os Estados Unidos possuem a mais forte proteção constitucional para a liberdade de expressão do mundo. Eles possuem mesmo, tá, gente? É um império. É um império porque tem esse tipo de proteção. Espera só um pouquinho para a gente poder seguir aqui. Expressão do mundo. A Europa tem cada vez mais leis que institucionalizam a censura, tornando muito difícil a inovação lá. Países da América Latina têm tribunais secretos que podem ordenar que empresas silenciosamente retirem conteúdos das plataformas. Está claro, o rapaz se ressente da falta de testosterona no mundo, entende que a institucionalidade americana é a medida do bem universal, mas obviamente ele não está disposto a vencer apenas com argumentos. Diz que vai apelar a Trump para que as empresas americanas não sejam, como dizer, molestadas por legislações locais. Em tempos de multipolaridade, Zuckerberg dá as mãos a Elon Musk, que passou a apoiar abertamente um partido neonazi na Alemanha para impor a vontade de uma só Roma às terras conquistadas. Bem, não será assim. Não existe mais um mundo unipolar, mas parece a sortilégios. Quem ganhou meu livro? Deixa eu ver aqui, só um minutinho. Quem ganhou aí, meus caros? Esses artigos são muito bons mesmo. Quem é que mandou? Ô, querida Maria, obrigado, minha cara. Que coisa maravilhosa, minha querida. Que coisa linda. Obrigado. Faltam então, gente, 115. Deixa eu tirar o bobão que tá aqui no chat. Tchau, queridão. Eu vou banir mesmo, tá, gente? Porque eles estão infiltrando no chats de esquerda até para nos desmoralizar. Rafael Basildo. Creio que essa nova onda neofascista de hoje é muito pior do que a última da Segunda Guerra, pois acreditam em algo. Hoje, além de acreditarem naquilo, tudo vem junto negacionismo e trilionários. Sim. Por isso a gente tem que se organizar, gente. A gente tem que se organizar. Encerrando. Tudo indica que dias turbulentos vêm por aí. A obsessão por um país pós-Lula e alguns setores que se pretendem democráticos os impedem de ver qualquer virtude no governo e os leva a ser condescendentes com práticas criminosas na ânsia de ver realizado seu desejo, na lei ou na marra. Os ventos que chegam de fora, a partir desse dia 20, têm tudo para ser hostis e trazer mais notícias. Sim, é bom que a gente se lembre que um golpista está voltando para a Casa Branca e que a institucionalidade deficiente dos Estados Unidos foi incapaz de contê-lo. Incapaz de contê-lo. É importante que a gente saiba disso, tá? Várias áreas do Estado americano foram entregues sem subterfúgios ou receios a negacionistas. Trump lançou a sua própria criptomoeda para celebrar o retorno à Casa Branca e é claro que o Brasil será parte, então, do plano de negócios dessa nova onda, nova e poderosíssima no que concerne a captura do Estado, República das Bananas. A nossa resposta? O respeito à Constituição, a nossa não, a dos Estados Unidos. E que não se confunda a democracia com o inexistente direito de fraudar a democracia, meus caros. Democracia. É isso aí, meus queridos e queridas. Vamos seguindo aqui e fazendo bem o nosso trabalho, meus caros e minhas caras, meus bonitos e minhas bonitas, meus lindinhos e minhas lindinhas. Vamos lá, meus bonitos, meus bonitinhos. Meus bonitinhos. É isso aí, gente. Esse é o texto do Reinaldão
Azevedo. Creuza! Mandar um beijão pra você. Melhoras, minha querida. Tá em tratamento também, né, minha cara? Obrigado. Pix de 10 aqui. Faltam 105, gente. Vamos lá, tirar aqui também o gado bolsonarista. Tchau, gado. Tchau, gatinho. Ó, gente, deixa eu pegar aqui o quanto está faltando. A gente está faltando com 115. Que o povo da Folha, gente, vocês são maravilhosos. A gente está desmonetizado, estamos passando um perrengue desgraçado. Mas vocês estão sempre conosco. E é um negócio assim que até me contagia, viu, gente? Por isso que eu acordo irritado. Mas eu acordo irritado para a gente manter o ótimo trabalho que vocês nos permitem, tá, gente? Faltam 105 pilas. Quem puder contribuir, eu agradeço aí ao carinho desse público maravilhoso. Lembrando, gente, R$100 vocês ganham um curso de roteiro, 20 pilas. Fala, pessoal da Folha Democrata, meu nome é Pedro Zambarda, sou jornalista, editor aqui do site e do nosso canal do YouTube. Nós estamos passando por uma mudança dentro do nosso canal do YouTube e a gente precisa muito que vocês contribuam no folhademocrata@gmail.com, que é o nosso Pix, porque nós estamos desmonetizados e as lives continuam precisando da contribuição do público para a gente poder manter os trabalhos meus, dos sócios e dos nossos editores de vídeo. Nós temos uma pequena e aguerrida equipe de guerrilha. Qualquer contribuição, em qualquer horário vocês podem contribuir. Nas lives a gente vai continuar pedindo a contribuição de todos vocês, mas a gente faz um apelo especial em vídeo para que vocês se sensibilizem com o nosso trabalho, com as reportagens e com as lives que a gente grava. Tudo em nome de vocês terem uma boa informação, gente. Até mais. Tchau, tchau.